Nesse vídeo aqui eu vou reagir a uma matéria do UOL que mostra uma história real de uma pessoa que sofre com o vício em apostas. O UOL fez uma matéria muito legal falando sobre principalmente como é o ciclo do vício e o funcionamento do vício, e eu vou falar minha análise profissional e clínica sobre isso. Se você aí que está me assistindo quiser entender mesmo como funciona o vício em apostas, assista esse vídeo até o final. E se você quiser saber principalmente os principais sinais do vício, assista também esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado no tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar de uma vez por todas do vício em apostas online. Então vem comigo que esse vídeo está muito bom. E é claro, antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva se você for novo aqui para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo de qualidade e ative o sininho, porque todo dia, isso mesmo, todo dia tem vídeo aqui no canal. Todo santo dia tem vídeo aqui no canal. Todo dia, todo dia. Então se inscreva e ative o sininho. E olha aí, ó, canal UOL. Aviso, esse vídeo apresenta relato de pip e pode ser perturbador para algumas pessoas. Ó, vídeo pesado, vamos lá. Pode ser perturbador para algumas pessoas. Esses são sinais de que uma pessoa está viciada em apostas. E todos eles aparecem na história do Vinícius, que a gente vai contar agora. Quais sinais? Mentir para esconder o envolvimento com apostas ou jogos de azar. De fato, mentir para esconder o envolvimento com apostas, jogos de azar é um grande sinal do vício em apostas. Eu sempre falo isso aqui no meu canal. A pessoa esconde, mente, manipula e esse comportamento de apostar escondido é um sinal. Quando eu pensei que daí tava jogando de novo. E já tinha perdido esse dinheiro já. Não conseguir parar de jogar por vontade própria, só se o dinheiro acabar ou por outro fator externo. Ele já não tinha mais controle, entendeu? Olha que interessante, não consegui parar de jogar e a moça aqui falou ele não tinha mais controle. O que é isso? Em outras palavras, é a compulsão. A compulsão é quando a pessoa não consegue parar de jogar, quando ela não consegue colocar o pé no freio. Ficar em risco ou perder relacionamentos ou emprego. Clássico. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho R$300 por dia. Sentir angústia, impotência, culpa ou ansiedade ao jogar. Sentir angústia, impotência, culpa ou ansiedade ao jogar. Sim, oscilação emocional, toda pessoa que é viciada em apostas tem uma saúde mental completamente prejudicada. Até aqui, muito bem. Adoeceu, porque quando perdia o dinheiro ele ficava muito mal. Ficar irritado quando tenta parar e não conseguir se afastar do jogo. Passou por mim, chutou o chão assim com o tênis, olhou pra mim e falou, mãe, é isso aí, né? Fazer o quê? Voltar às apostas para reparar perdas e precisar apostar valores cada vez mais altos. Aí ele chegava até parar de jogar um tempinho e voltava porque ele queria recuperar o que perdeu. Essa é clássica, né? Essa é clássica. Todo apostador viciado, se você aí é um apostador viciado, você sabe o que eu tô falando. Todo apostador viciado, ele quer apostar mais para recuperar o que perdeu. E esse é o ciclo do vício, vai entrando cada vez mais num ciclo vicioso. Quando a gente começou a pensar nesse vídeo, a ideia era contar as histórias usando só a inteligência artificial. Sim. Mas aí a família do Vinícius topou conversar com a gente agora, 2 anos depois da morte dele. Então a gente foi até Marília. Ai, que triste, o rapaz morreu. Eu juro pra vocês que eu não tinha assistido essa matéria ainda. Eu juro pra vocês que eu não tinha assistido. Meu Deus, vamos lá. No jornalismo, a gente não costuma falar sobre casos de suicídio, por uma questão ética mesmo. Não damos detalhes, mas esse caso de suicídio aqui em Marília, a gente vai ter que contar, porque o Vinícius se matou por causa de bet. Ah, que tristeza, gente. Nossa, me deu até um arrepio, uma tristeza. Sabe por quê? Eu não conheço a história, eu vou assistir junto com vocês. Pra mim ia ser só um react de alguém que perdeu dinheiro, eu não sabia que o cara tinha perdido a vida. Meu Deus, que tristeza. Por que isso mexe muito comigo? Porque eu vivo isso no consultório e vejo isso todo dia aqui no consultório, pessoas pensando em atentar contra a própria vida. Ai, que tristeza, cara. Vamos lá. Não as últimas, né? E ele na praia. O caso do Vinícius não é isolado. Até 6% dos apostadores podem se viciar ou ter problemas por causa do jogo. Ouso dizer que é mais que 6%. Por quê? Porque é claro que é difícil, né? Nem todos os dados vão para a epidemiologia, mas é que as casas de aposta têm muito gatilho mental, então é mais que 6%. Muitas pessoas viciam e pode colocar mais de 30% dos apostadores acabam viciando.
As apostas online é uma epidemia hoje no Brasil. 1 em cada 3 jogadores compulsivos já pensou em tirar a própria vida. E 13% dos jogadores compulsivos já tentaram suicídio. E quando ele conheceu os jogos, era uma coisa assim muito difícil, porque a gente não sabia e era muito silencioso. A gente foi percebendo uma mudança de comportamento dele. Tudo começou quando ele começou a trabalhar lá no hotel. E lá ele ganhava menos. E daí ele já estava com 3 filhos, 2 dos filhos são autistas, né? Então isso mexeu muito assim com ele. Um hóspede de lá apresentou esses jogos para ele. É sempre assim, né, pessoal? Alguém apresenta, fala que o jogo é legal, fala que pode ganhar dinheiro, fala que pode fazer uma renda extra, e assim a pessoa começa a apostar e acha que é um mundo de fantasia, que vai ganhar dinheiro fácil, né? Aí eu falei, isso, mas jogo, né? Ele falou, não, mas é fácil, que não sei o que, é pouquinho, é só pra ter um dinheirinho, né? Porque antes era pouco valor, era 20, era 30, já chegou momentos de 50 ali, mas assim... 20, 30, chegou momentos de 50, o que isso significa? O vício foi intensificando. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, a pessoa vai apostando cada vez mais, começa pouquinho e vai aumentando. Esse é o ciclo do vício, vamos ver no que vai dar. Bom, a gente já sabe no que deu, né? Mas vamos ver como isso aconteceu. Não era todos os dias. Quando eu percebi que ele começou a ficar viciado, foi quando a gente fazia muito churrasco em casa e ele ficava muito no celular, com as pessoas lá, e ele não tinha esse... Sinal do vício, a pessoa não consegue interagir, fica postando, perde a socialização porque fica postando. Isso, de fazer isso, sabe? E ele ficava todo feliz quando ele ganhava um dinheiro bom. Ele chegava numa jogada só, ganhava 2.000, 3.000. E ele ganhava mesmo, pagava contas, saía muito com a Tainá, e eles saíam, tudo. Só o salário que ele ganhava não dava para ter o estilo de vida que ele estava tendo. Dava para o básico do básico. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha o que ela falou. É a família falando isso, quem viveu de perto. Só o salário que ele tinha não dava para o básico, Ou seja, a pessoa quando entra em aposta, entra no mundo de fantasia, de arco-íris, que vai ter uma vida diferente. Acha que vai poder comprar coisas diferentes, ter uma vida diferente, ter coisas que não tinha antes. E infelizmente esse mel que a pessoa acha que vai ter, que as casas de aposta passam na boca deles, faz a pessoa apostar cada vez mais. Olha que triste, gente, olha essa família sofrendo. Meu Deus, uma vida perdida, isso cara, dá vontade de nem assistir o resto dessa história aqui, porque é muito triste. Só quem tá passando por isso sabe do que eu tô falando. Imagine o que essa família não passou. Então ele jogava mesmo. Esses sites de aposta, eles não vai deixar você ser mais esperto que eles. Isso. Ele deixa você achar que tá sendo mais. Perfeito, isso mesmo. Isso é um gatilho mental. As casas de apostas deixam você achar que tá sendo mais esperto. Só que na hora que você menos espera, ele pega tudo. Isso. Teve um episódio que me chamou a atenção, foi um valor maior, que era um valor pra pagar a prestação do carro, e tava na minha conta, e ele pegou esse dinheiro da minha conta sem me falar. Ele, assim, adoeceu, porque quando perdia o dinheiro, ele ficava muito mal. Ele adoeceu, isso mesmo, é a doença, jogo patológico. Quando ele perdia, ele ficava muito mal, sinal do vício. Aí ele chegava até parar de jogar um tempinho e voltava porque ele queria recuperar o que perdeu. Quando eu pensei que não, ele estava jogando de novo. Ele começou a estudar até questão de planilha, tipo assim. No começo, ele começou com, acho que... Presta atenção nisso. Falsa sensação de controle. A pessoa acha que está no controle da situação, começa a fazer estudos, planilhas, olha isso. R$300. Ele jogava 300... Ele aceitava ganhar até 300 e ele aceitava perder até 300 no dia. Aí foi onde ele saiu do serviço. Ele falava, eu ganho R$300 por dia. Mãe, mas pra que eu vou trabalhar tanto? Eu ganho 2.000 em uma semana, às vezes um dia, às vezes eu ganho 2.000 fácil. Ele saiu do serviço e ele começou a trabalhar com o dinheiro das pessoas. Por exemplo, a pessoa investia R$10.000 e ele gerava um juros de 20% no mês. Nossa. A pessoa. Em outras palavras, agiotagem. E tudo que ele fazia depois era dele. No primeiro mês, eu acho que ele, se eu não me engano, ele fez R$35.000. Então, cresceu. Ele falou, é isso que eu vou mexer. Assim, no total, foram 90 mil de dinheiro das pessoas que ele chegou a mexer. Olha isso. Perdeu tudo.
em coisas de meses. Tipo assim, 2, 3 meses. E chegou um momento em casa que não tinha o que comer. Gente, olha isso, cara. Chegou a pegar 90 mil das pessoas. Olha o que ela tá falando, não tinha o que comer dentro de casa. É isso que eu falo, pessoal. O vício é algo muito sério, cara. Que tristeza. Não ter alimento, não ter os mantimentos mínimos dentro de casa. O vício te tira a dignidade e te tira a comida da tua mesa. Pros meus filhos, tipo, de besteira, de biscoito. Só que as pessoas começaram a cobrar o dinheiro. Aí foi onde eu falei, vamos vender a casa então. Aí você paga a dívida e acaba. Aí eu acho que sobrou na época, acho que eram uns 4 mil reais. Ele falou, vamos deixar guardado? Tenho certeza que ele apostou esses 4 mil reais. Vamos tentando juntar um dinheiro pra dar de entrada em outra casa. Quando eu pensei que daí tava jogando de novo. Aí, ó. E já tinha perdido esse dinheiro já. Viu? Perdeu. Isso é compulsão. Ele já não tinha mais controle, entendeu? Dia 17, foi numa sexta, a gente foi nessa chácara para ajudar. O aniversário foi sábado e domingo, só que a gente foi para ajudar esses amigos nossos na chácara, né? E a mulher desse amigo nosso falou que a situação tava precária lá. Tem conta de jogo também. Aí chegou lá, foi o jogo, teve um jogo do Brasil nesse dia. Ele conhecia um cara que estava lá. E esse cara, ele apostou 100 reais, ganhou 3 mil ali na frente de todo mundo. E isso é um grande gatilho, porque quando uma pessoa é viciada, compulsiva, ela não pode ver ninguém apostar que dá vontade de apostar. Isso é um gatilho pro vício, ela vai falar isso, provavelmente. Assim, e eu vi que o Vinícius ficou muito acelerado, aí, ó, querendo fazer alguma coisa. Falei? No outro dia, como de costume. É gatilho, por isso que eu ensino para os meus pacientes. Cuide com o ambiente que você tá, cuide com o lugar que você convive, as pessoas que você convive. Eu ensino isso no programa Cartada Final, para os alunos do programa Cartada Final, através da ferramenta Escudo Anti-Recaída. Cuidar com os ambientes, com os gatilhos. Me acordou cedo, foi trabalhar. Aí quando foi 10 horas da manhã, ele me mandou 3 mensagens no WhatsApp e apagou. Ele pegou 10 mil com esse cara. Ele não é um agiota, esse cara, mas ele mexe com dinheiro. Falou assim, Ele não é um agiota, esse cara, mas ele mexe com dinheiro. Tendo uma nova operação, manda pra mim, que eu vou gerando juros pra você por dia. E aí ele mandou esse dinheiro, o cara mandou, ele pegou 10 mil e foi jogando mil por minuto. E ele foi perdendo. Que foi 10 horas da manhã que ele me mandou as 3 mensagens e apagou. Eu acho que ele foi bem no horário, que eu olhei no aplicativo os horários. Aí eu até mandei oi e risada. Falei, você queria falar alguma coisa? Aí ele, não, nada. Falei, tá bom. Aí ele falou assim... Aí eu falei, você vai vir almoçar em casa? Aí ele falou, eu vou pra minha mãe mesmo. Passou por mim, chutou o chão assim com o tênis, olhou pra mim e falou, mãe, é isso aí, né? Fazer o quê? Olha só, ele já tava dando sinais que ele tava com a saúde mental destruída. Meu Deus, que tristeza, cara. Aí saiu. Aí ele sentou e disse assim, pai, eu vou sair, vou rapidinho e já volto. Eu falei, mas você vai, o almoço tá pronto. Sua mãe já está pronta para você sair para trabalhar. Ele falou, não, eu vou sair aqui rapidinho e volto. E quando ele saiu, não voltou mais. Nossa, que tristeza, cara. O Brasil é campeão mundial em apostas online. A gente está em primeiro no ranking dos países que mais acessam bets no mundo. É uma epidemia, gente. Olha esses dados, preste atenção nesses dados. 38% dos acessos a sites de apostas online têm sua origem no Brasil. E 490 milhões de acessos mensais a sites de apostas são brasileiros. A família de Vinícius processou a empresa Bet365 Boa! Processou a Bet365 pela morte dele. O pedido é de uma indenização de 2.800.000 reais por danos morais, mais Olha isso, gente. Olha isso, tem que processar essas casas de apostas mesmo. E assim, ousa dizer, se você tá viciado em apostas, você não tá conseguindo fechar a tua conta em casa de aposta, mande mensagem pro suporte das casas de apostas, fale, eu tô viciado, eu tô compulsivo, tirem print e guarde, que isso pode virar prova para vocês depois. R$1 milhão por danos materiais. Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada, como o CVV e os CAPs. O CVV funciona 24 horas por dia. CVV é o Centro de Valorização à Vida, pessoal. Pelo telefone 188, por e-mail, chat e pessoalmente. Bom, primeiramente eu quero dizer que tristeza, que Deus conforte o coração dessa família, que Deus conforte o coração dessa esposa, desses pais, dessa família, como é triste. E assim como esse rapaz que atentou contra a própria vida,
tem tantos outros por aí, talvez você que está me assistindo. Eu quero dizer para você, se você está passando por uma situação dessa, se você se identificou, confesso que essa história mexeu comigo, porque eu vejo isso no dia a dia. Se você se identificou, se você tem um familiar passando por isso, não desista. Existe uma saída, tem como sair dessa. Procure um profissional, faça um tratamento, sempre tem como sair. Eu sempre ensino para os meus pacientes que tem como pagar as dívidas aos poucos, que tem como fazer um planejamento financeiro e o mais importante, antes de você focar em tentar pagar as suas dívidas, foque em tratamento. Primeiro você precisa se tratar, depois você paga as suas dívidas. Eu desejo do fundo do meu coração que toda pessoa que está passando por isso encontre um tratamento ideal, porque sim, existe uma saída. Eu quero parabenizar ao UOL, o canal UOL, por essa matéria fantástica. Que legal essa matéria, beleza? Eu quero saber de você. Você está passando por uma situação dessa? Você conhece alguém que está passando por uma situação dessa? Conta a tua história, deixa a tua história aqui nos comentários, eu vou ler o teu comentário. O teu comentário, o teu testemunho pode ajudar mais pessoas. Você já pensou algo ruim contra tentar a própria vida? Já perdeu muito dinheiro em aposta? Deixa o teu comentário aqui. Se você quiser conhecer um pouco melhor o meu trabalho, vai no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Se você quiser tentar marcar uma consulta comigo, também é pelo meu Instagram. Vai lá no meu Instagram e me manda um direct. A minha equipe está pronta para te responder. A minha equipe vai te responder no Instagram. Nem sempre eu tenho horário disponível, mas se eu tiver horário disponível, você pode ser o meu paciente, pode se tornar o meu paciente. Estou te esperando lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Manda um direct lá. Vem conversar comigo, com a minha equipe lá. Beleza? E é claro, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.